bem? Eu sou o Fábio em mais uma aula aqui no nosso curso prático da Cidadania Italiana 2017. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez não, sem sombra de dúvidas, foi o assunto ou a parte do processo de cidadania italiana que mudou radicalmente nesses 10, 11 anos que eu lido com cidadania italiana, que foi a mudança da legalização dos documentos pelo consulado italiano no Brasil para o processo de apostilamento ou apostila de Haia. Isso mudou completamente a forma como nós preparávamos a documentação. E como eu fiz nas últimas aulas, eu vou novamente para o computador, eu vou mostrar para você os slides que eu preparei para que você possa então assimilar melhor os conceitos. Tem um vídeo que eu fiz em setembro de 2016, quando eu fui para o Brasil dar uma palestra para 150 pessoas sobre o apostilamento. Então você vai perceber que ele tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Eu vou falar de workshop, daqui a pouco eu tô aí, é porque esse vídeo foi feito para o pessoal do workshop, então você vai entender melhor. E vamos lá, então vamos pro computador para que você possa entender melhor como funciona essa tal apostila de Haia. Vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente falar especificamente sobre o apostilamento dos documentos, eu quero voltar aqui no nosso mapa mental, que eu não utilizei ou não mostrei ele nas últimas aulas, para explicar para vocês uma coisa importante. Se você verificar, quando você abre o seu mapa mental, veja esse ícone aqui. Se não estiver aparecendo essa tela aqui com todos esses ícones, pode ser que ela esteja aqui fechadinha. Basta você clicar aqui, ó, habilitar ou desabilitar o sidebar, e ele abre esta janelinha com estes ícones. O que eu recomendo para você? Por exemplo, toda vez que você passar por uma etapa do seu processo, por exemplo, você conseguiu a CNN, clica aqui, ó, nesse sinal, escolha um sinal que for melhor para você, claro, e vá registrando o seu progresso em relação ao seu processo de reconhecimento. Então olha só que legal, você vai clicando aqui, você vai colocando novas informações, novos ícones, etc. Que nem nesse caso nós vamos falar do apostilamento, nós já passamos tecnicamente por 7 etapas. Uma coisa também que algumas pessoas me perguntaram sobre o que seria essa análise final. Isso daqui, esse mapa mental foi criado para os alunos da Escola da Cidadania. Na verdade não foi nem esse mapa mental, foi um checklist que existe lá para eles. Então eu usei este mapa mental para criar o checklist. Então essa análise final seria a análise que eu faço para os alunos. Eu faço a primeira verificação e a última antes deles efetivamente reunir e deixar os documentos prontos para vir para a Itália. Então se não é o seu caso, basta você clicar aqui. Por exemplo, eu coloquei um ícone aqui. Quando eu quero tirar esse ícone, eu clico nesse botãozinho aqui, ó, e ele some. Tá bom? Claro que eu coloquei esse ícone e olha que legal, ele é interativo. Você clica no próprio ícone, ele muda. Se você quiser mais ícones, você clica aqui e ele aparece outras coisas. Uma outra dica também importante, por exemplo, digamos que você, na aula de documentos no Brasil, você não entendeu, você queria alguma informação, você não entendeu alguma coisa. Seria interessante, de repente, você colocar um ícone assim, para você lembrar que você precisa me fazer uma pergunta. Você pode tirar aqui, ó. Vamos tirar esses dois aqui. E você coloca, por exemplo, isso daqui. Digamos que você acabou de ver uma aula minha e você não tem tempo de ir lá na página neste momento para me deixar uma dúvida. Mas você sabe que é importante, que você precisa fazer isso porque você tem uma dúvida. Então, de repente você clica aqui, escolhe, obviamente, o ícone que você quiser. Olha só, ele vai mudando de acordo com o seu interesse, tá bom? Então, eu queria falar um pouco do mapa mental para que você pudesse usá-lo de forma também interessante, porque é um grande aliado na nossa lição, na nossa aula, no nosso curso, tá bom? Então, voltando lá para os slides do apostilamento de Haia. O que é a apostille? Antes de mais nada, lembrando que você precisa não só ter o mapa mental em mãos, mas também o Sagabook 2017. Eu não vou falar o que é a apostila, porque já consta no Sagabook. Página 39, você vai entender como funciona a apostila. Caso você, ao ler a página 39, ainda não entenda, você pode ir até o blog minhasaga.org e uma vez no blog você pode digitar, lá em cima você vai ver que você tem uma lupinha, olha só, você tem essa lupinha, você clica aqui e digite, por exemplo, Haia e clica em OK ou dá Enter, pode ser Haia, pode ser apostila,
E aqui eu explico, por exemplo, tem dois artigos interessantes. Tem a Convenção e a Apostila de Haia e tem essa parte do histórico da implementação. Quando as coisas estavam acontecendo, eu fui escrevendo. Então este artigo, ele não foi escrito, ele começou a ser escrito no dia 19 de agosto de 2015, mas ele foi sendo reescrito durante o tempo. Aqui eu explico o que é a Convenção de Haia, como funciona, quais as etapas que nós passamos no Brasil para que ela pudesse chegar até onde ela chegou. Aqui eu explico como é a apostila em outros países. Enfim, se você quiser se aprofundar no assunto desta aula, basta você clicar no blog e verificar esse artigo. Então, eu estou partindo do pressuposto que você já sabe o que é apostila e você quer agora fazer isso na prática, tá bom? Então, falando sobre prática, eu preciso te explicar como funcionava a legalização consular e o que é o processo de apostila. Se você já entende ou se você já está dentro do mundo da cidadania italiana há algum tempo, por exemplo, há mais de 6 meses, você sabe que antes de agosto de 2016 existia um procedimento chamado legalização consular. Como eu disse lá no começo desse vídeo na introdução, esta mudança da legalização para o processo de apostila foi talvez a maior mudança que nós tivemos no processo de reconhecimento nos últimos 10 anos. Eu acho que antes disso só houve uma grande mudança quando nós adotamos na Itália em 2007 a circular que nos dá o direito a fazer a residência sem um permesso de sojourno, que a gente vai falar isso numa aula futura. Bom, como que era feito antigamente? Antigamente nós íamos até os respectivos cartórios onde estavam os documentos, solicitávamos as certidões em inteiro teor. Quando nós já estávamos com as certidões em mãos, a gente enviava todos esses documentos para o Ministério das Relações Exteriores, que é um órgão do governo brasileiro com sede em Brasília e com escritórios regionais. Então quem era de São Paulo entrava em contato com o escritório do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo, que se chamava ERESP. Quem era do Paraná, o EREPAR. Quem era de Minas, o EREMINAS e assim por diante. Uma vez que esses documentos voltavam para a gente já com carimbo do MRE, nós traduzíamos esses documentos, conforme você viu numa das aulas anteriores, e isso podia ser uma tradução ou simples ou juramentada, dependendo do consulado. Hoje não é mais assim, mas naquela época era possível, em alguns consulados. Uma vez que nós já tínhamos estes documentos traduzidos, a gente pegava a certidão brasileira, original com carimbo do MRE, a tradução efetuada, juntava esses documentos, esse jogo de documentos, composto, obviamente, cada documento com a sua respectiva tradução, e levava para o consulado italiano da região onde a gente morava. Se você era de São Paulo, consulado de São Paulo. Se você era do Espírito Santo ou Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e assim por diante. O consulado efetuava a legalização dessa documentação. Eles pegavam o certidão original, certidão traduzida, carimbava, assinava, colava uma etiqueta e você estava pronto para vir à Itália reconhecer o seu processo de cidadania italiana. Como funciona hoje? O que substituiu? O que mudou? Mudou que agora você continua, obviamente, solicitando todos os documentos nos respectivos cartórios. Depois que você já tem todos esses documentos, você não precisa mais do MRE. A figura do Ministério das Relações Exteriores sumiu, não existe mais no processo de reconhecimento. Você pega, depois que você já tem as certidões em mãos, você já efetua a tradução de todos esses documentos, que obrigatoriamente deve ser juramentada. Você reconhece a assinatura do tradutor, eu vou explicar daqui a pouquinho quando isso é necessário. E por fim, você leva as certidões originais junto com as respectivas traduções, não mais ao consulado italiano, mas em um cartório que esteja efetuando o apostilamento, que é uma etiqueta enorme, gigante, atrás dos documentos. Uma vez que você fez tudo isso, partiu Itália. Quais os documentos que são apostilados? Você pega todas as suas certidões de nascimento do processo, como eu expliquei lá uma das primeiras aulas, as certidões de casamento, as certidões de óbito, como eu expliquei também os motivos pelos quais eu recomendo que elas sejam apresentadas mesmo que a legislação italiana não as exija. E a CNN, obviamente, ou CPN, que é o último documento do seu processo, e pronto. E você reparou que somente certidões brasileiras são apostiladas. A certidão italiana não deve ser apostilada porque ela já é um documento emitido pela Itália, então ela não precisa e nem deve sofrer por nenhum tipo de procedimento no exterior.
ok? Só que um detalhe, você agora apostila os originais e as traduções. Exemplo, digamos que você no seu processo você tem 3 certidões de nascimento. Digamos que você tem a sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento do seu pai e do seu avô. Digamos que seu bisnono é o italiano. Em relação à certidão de casamento, você também tem 3. Você tem o casamento dos seus pais, casamento dos seus avós e casamento do seu bisnono. Você tem 2 certidões de óbito. Digamos que o seu avô e o seu bisnono faleceram e você tem a CNN, que é um documento. Resumindo, você tem 9 documentos para o seu processo. Você vai apostilar 9 documentos? Não! Você vai ter 18 apostilas. O dobro de documentos. Porque você vai apostilar as 9 certidões originais, cada documento brasileiro vai ter uma apostila colada atrás dele, e cada tradução também vai ter uma apostila colada atrás dela. Isso é o que diferenciou em relação ao consulado. O consulado pegava 2 documentos e fazia uma legalização única. Então, se você tinha 9 documentos, você tinha, junto com as 9 traduções, você tinha 9 legalizações. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem 9 originais, 9 traduções e cada uma com o seu apostilamento, tá bom? Isso é importantíssimo que você entenda. Eu, no final de 2016, em setembro de 2016, eu fiz um workshop para 150 pessoas em São Paulo. Muita gente tinha dúvidas em relação ao apostilamento. Eu fui até o Brasil, eu fiz um apostilamento como exemplo. E eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Assistam o vídeo e depois a gente comenta. Vamos lá. Fala pessoal, seguinte, eu tô aqui em São Paulo, como vocês sabem, e hoje vai começar a minha busca em relação à apostila de um documento. O que acontece? Muita gente não está conseguindo, não está entendendo como funciona esse apostilamento, como que funciona essas coisas. Então o que eu fiz? Eu cheguei em São Paulo na sexta-feira, hoje é segunda-feira, o primeiro dia útil, amanhã eu tô viajando para Belo Horizonte, enfim, eu tenho uma loucura. E o que acontece? Eu acabei de ligar num cartório, o cartório do Tatuapé, que foi onde eu me casei e também me divorciei em Itaquera. Bom, eu casei nesse cartório e liguei para eles e disse o seguinte, eu gostaria de saber como que eu posso ir aí buscar o meu certidão de casamento? Aí o rapaz falou assim, pode sim, mas não fica pronto na hora, fica pronto no dia seguinte. Aí eu falei, ok, por um acaso eu também já posso pegar essa certidão com a apostila de aia? Ele falou assim, olha, pode, demora 4 dias para ficar pronto, mas se eu fosse você eu vinha hoje, porque os papéis estão acabando. Então eu larguei tudo que eu estava fazendo e eu vou até o Tatuapé, que é neste cartório, o 27º, se eu não me engano, não lembro, para fazer tudo isso. Então eu vou filmando as etapas para que vocês entendam como, de uma vez por todas, como que é feito esse apostilamento dos documentos aqui no Brasil. Beleza? Vem comigo, vamos lá. Fala pessoal, seguinte, eu acabei de fazer o pedido oficial da minha certidão apostilada. Como que funcionou? Eu cheguei no cartório, no 27º cartório aqui do Tatuapé. A Aline que me atendeu foi extremamente simpática. Como que funcionou? Aconteceu o seguinte, eu pedi uma segunda via da minha certidão de casamento. Eu pedi em formato simples, porque é só para mostrar para vocês como que ia funcionar o apostilamento. E automaticamente eu já pedi ela apostilada. A certidão normal neste cartório demora 1 dia útil para ser emitida. E a apostila tem demorado 4 dias. Estou aqui, ó, menos de 10 minutos eu já consegui pegar o documento e fazer a apostila. Claro que o documento final com a apostila vai demorar aí 4 dias úteis. Finalmente, olha ela aqui, ó, a minha certidão já apostilada. Essa é uma certidão simples e olha ela aqui, o famoso papelzinho da apostilagem. Essa coisa bonitinha aqui no papel moeda é a famosa apostilagem, que daqui a pouco eu vou, né, o Fábio que tá aí, que sou eu também, coisa meio louca, vai estar mostrando para vocês. Esse papel vai passar na mão de cada um de vocês para vocês verem certinho como funciona a apostilagem. E uma coisa interessante também, o 27º cartório me deu uma sacolinha super bonitinha. Na verdade eu tenho que dizer que eu fui muito bem tratado lá, não tenho do que reclamar. Olha só, eles me deram essa sacolinha junto com esse papel explicando o que é a apostila de aia. Na verdade tudo que vocês já sabem, ou que se não sabem vocês já estão aprendendo aqui nesse workshop. O documento, e aqui foi o valor que eu paguei. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas foram R$ 154,94, que aí eu vou explicar para vocês certinho como o que está discriminado nesses valores, tá bom? Então foi isso, foi essa
foi a saga de ter saído lá da Europa para vir chegar no Brasil, para poder finalmente estar aqui com vocês nesse workshop explicando como funcionou toda a apostilagem dos documentos. Então agora vamos lá, vamos para a prática. Eu quero começar a falar com vocês, já que eu estou aí. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo de longe, mas eu estou aí ao mesmo tempo no palco com você para explicar certinho como tudo vai funcionar. Bora entender melhor como funciona tudo isso. Como você percebeu, este era o vídeo que eu fiz pro pessoal do workshop, por isso que eu falo workshop, por isso que eu falo que eu vou estar no palco, porque isso daí foi por um evento ao vivo. Bom, vamos lá, vamos discriminar quais os valores que eu paguei. Você percebeu que tá lá R$ 154,94. Isso se refere a R$ 97,73 da apostila, que este é o valor de São Paulo. Aí o valor da certidão simples, que eu só pedi este documento no formato simples para explicar o porquê, para explicar o apostilamento. Você não deve ter a certidão simples e sim inteiro-teor. Nesse caso ela foi R$ 28,61, a certidão inteiro-teor, se eu não me engano, custa R$ 36,38 neste mesmo cartório onde eu estava. E eu tinha duas averbações nessa certidão. Eu tinha a averbação da separação e do divórcio que custaram 28, enfim. Por isso que este documento todo custou R$ 154,94 já apostilado. Uma outra coisa, vamos ver qual é a sequência do apostilamento. Porque existe uma sequência que você deve cumprir para que você possa ter os seus documentos todos corretos e completos em mãos. Primeira coisa, todos os documentos em inteiro-teor. Então você vai solicitar esses documentos nesse formato para cada um dos cartórios. Em seguida, você vai traduzir estes documentos através de um tradutor juramentado, como você já aprendeu aqui nesse curso. Em seguida, você vai reconhecer a firma do tradutor se ele não tiver a firma no cartório. O que isso significa? Existe uma diferença entre documentos públicos e documentos privados. As certidões não precisam ter a firma reconhecida. Somente alguns casos que eu vou falar daqui a pouquinho. Na verdade, nós vamos falar isso na próxima aula, mas para que você entenda agora, o reconhecimento da firma ele só é necessário, via de regra, se no cartório que você vai efetuar o apostilamento, seja dos documentos originais, seja das traduções, o tradutor ainda não tenha a firma aberta naquele cartório. Se ele não tiver, você precisa pedir para ele, assim que terminar a tradução, já reconhecer a firma ou indicar aonde ele tem uma firma aberta para que você possa reconhecer a firma dele, do tradutor. Estamos falando do tradutor e não do tabelião que emitiu o documento. Se for o caso, você reconhece a firma dele e no final você leva então ao cartório ou um cartório que esteja efetuando o apostilamento. Não, no momento em que estou gravando esta aula, não são todos os cartórios do Brasil que efetuam o apostilamento, somente neste momento os cartórios dos estados, das capitais, perdão. Então, se você tem documentos de São Paulo e do interior de São Paulo, você não consegue apostilar documentos no interior neste momento. Já foi dada a ordem para que os cartórios do interior também possam começar a apostilar, mas isso na prática ainda não acontece. Então, esta é a sequência do apostilamento. Documento do teor, tradução juramentada, reconhecimento da firma do tradutor se for necessário, e você apostila as certidões originais mais as traduções. Se vocês perceberam nas últimas aulas, eu mostrei para vocês essa certidão de óbito em inteiro teor, e aqui nós temos a tradução desta certidão. Em seguida, nós temos o apostilamento no documento original e o apostilamento da tradução. Como eu expliquei, cada documento tem o seu próprio apostilamento. E gostou dessa aula? Então não se esqueça, link na descrição do vídeo, você vai para a página onde você pode deixar sua dúvida. Caso você não tenha entendido algum conceito que eu expliquei aqui, tem um link na descrição. Cada aula tem o seu link para a aula específica. Então, cada lição que você anotou certinho, de repente você não entendeu alguma coisa ali, clica no link, vai para a aula no blog minhasaga.org, deixa a sua dúvida lá. E também, não só deixar as dúvidas, lá eu deixo materiais didáticos para que você possa acompanhar essa lição, tá bom? Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar essa aula nas suas redes sociais. Se você não é inscrito ainda no canal aqui no YouTube, clique no meu rosto para se inscrever e a gente se vê amanhã na próxima aula do Curso Prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!